Saudações, meus amigos, muita paz a todos. É um prazer poder falar com vocês. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas quanto a algumas perguntas feitas sobre o nosso trabalho e a nossa caminhada ufológica, tá certo? Primeira pergunta: o que é feito dos dividendos dos seus livros? Bem, para quem conhece um pouco do nosso trabalho, sabe que nós realizamos alguns trabalhos sociais e esses livros, quando eles são vendidos, os dividendos são revestidos em novas obras e também em trabalhos sociais, como cestas básicas, ok? Próxima pergunta: qual a sua opinião sobre Quixadá? Bem, nós estivemos em Quixadá muitas vezes, mais de 50 vezes, a fazer viagens. E eu aconselho aquelas pessoas que querem de alguma forma estarem em Quixadá, que elas possam ter muito cuidado, muita cautela. Temos muitos amigos nesse local tão maravilhoso, mas infelizmente também existem energias, existem seres que lá estão, que são de alguma forma devotados a cortar, a ferir, a fazer experiências. Então, muito cuidado antes de se aventurar em Quixadá ou qualquer lugar que tenha a incidência, que tenha o conhecimento quanto a aparições e a abduções de pessoas. Então, essa é principalmente a nossa meta aqui, é esclarecer. Então, muito cuidado. Não queiram se aventurar em locais que muitas vezes tem essas incidências, pois muitas vezes o despreparo pode nos levar a situações difíceis, tá bom? Próxima pergunta: qual a sua opinião das inúmeras mensagens de Astacheran encontradas na internet? E o que dizer sobre os inúmeros contatados que criam comunidades, livros e ideias apocalípticas de destruição? Bem, a minha opinião quanto a essas mensagens é que a maioria não são mensagens verossímeis, verdadeiras. Infelizmente, existem pessoas que têm como objetivo, ao receber as mensagens de Astá, de ganhar dividendos, de ganhar dinheiro. Quanto a isso, nós vemos vários e vários exemplos na internet. Então, muito cuidado, porque de 99%, apenas de 100%, apenas 1% será mensagens verdadeiras. O restante, infelizmente, são criações conscientes, inconscientes, invenções literárias, mas apenas uma pequena parcela, ao nosso ver, são de pessoas bem intencionadas. Com relação às mensagens apocalípticas, muitos que estão na parte da ufologia esotérica ou espiritualista, estão com o intuito de quererem criar uma espécie de religião. Então temos que ter muito cuidado. Já vimos muitos exemplos de pessoas que se equivocaram, que passaram por um processo de fascinação, da qual não existia por trás o Astacheran que nós conhecemos, mas sim seres mal intencionados. Então, muito cuidado quanto a isso. Para se reconhecer o fruto, é necessário que se conheça a árvore. Então é imprescindível sabermos o que de fato fazem essas pessoas. E quando eu coloco isso aqui para vocês, coloco principalmente de vocês questionarem a todos, inclusive a mim, se realmente há veracidade no que nós falamos, nos livros, nos trabalhos, porque se não houver, desprezem, meus queridos e queridas. Se não houver realmente algo de sério, de mais profundo, é em vão nós estarmos a investir o nosso tempo, que é tão precioso, com pessoas que não merecem, ok? Vamos adiante. Próxima pergunta: o que é principal na ufologia, crença ou pesquisa? Eu diria para vocês que é importante na ufologia sempre termos o senso crítico. Então, só crer não faz grande diferença.
Só acreditar não faz grande diferença. É imprescindível uma pesquisa pautada, abalizada, da qual tenhamos autores sérios, como Bud Hopkins, como David Jacobs, como, por exemplo, outros autores que tratam dessa questão de maneira séria. Infelizmente, existem muitos que estão por aí, desses autores, apenas para ganharem dinheiro, e se esse for o papel, é em vão. Entendamos o seguinte: na ufologia não é o local para se ganhar dinheiro, é o local principalmente para estarmos a repartir, para compartilhar o que aprendemos, ok? Fica a dica aí. Como acreditar em tudo o que você falou e não julgar como criação sua? Então, como nós dissemos há pouco, temos que principalmente refletir, repensar. É importante nós analisarmos assim o que é dito e filtrarmos. Se realmente de fato existe algum porquê, existe uma motivação nesse trabalho que é realizado, uma motivação séria, nós vamos perceber. Se não há seriedade, mas ao contrário, a vaidade, ao orgulho, temos que estar muito e muito atentos, ok? Próxima pergunta. Quem é Astacheran? Astacheran é um ser que se comunica com a Terra já há muito, muito tempo, mas ficou conhecido principalmente nas obras de George Van Tassel, o americano. Algumas pessoas já me perguntaram se eu sou o George Van Tassel. Não, negativo. Ele reencarnou desencarnou em 78 e reencarnou em 77, então não é essa possibilidade. Então, assim, que possamos ver que cada trabalhador é um operário, que não tem por que termos vaidade de termos sido fulano ou cicrano em outras vidas, mas que principalmente o trabalho, ele deve primar pelo amor. E é assim que Astacheran nos diz, é assim que nós escutamos dele. O problema é que as pessoas distorcem as suas palavras, as suas mensagens, transformam em conteúdos muitas e muitas vezes como se fossem fechados, engessados. Então, Astacheran é um ser de uma outra esfera, de uma outra dimensão, que veio ter conosco da Terra a fim de ajudar nesse progresso, nesse processo evolutivo, pertencente à Confederação dos Mundos, ok? Como você vê as ideias distorcidas sobre Astacheran? Vejo com muita pena, com muita dor, porque infelizmente existem pessoas com todos os objetivos na ufologia, pessoas que realmente querem ter um compartilhamento de coisas sérias, mas também outras que estão para brincar, para vender ideias, para quererem criar sub-religiões, assim poderíamos dizer, seitas, no meio realmente da ufologia. Então temos que ter muito, muito cuidado, um olhar sempre sereno sobre as questões, sobre o que nos é dito, a fim de não sermos manipulados. Então deve ser um processo, temos que observar com senso crítico a tudo que nos é transmitido, ok? Próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre o uso da hipnose na ufologia? Bem, eu direi para vocês que é muito duvidosa a hipnose. Nós não utilizamos esse método na clínica, por exemplo. No livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, ele nos diz que a hipnose ela é muito danosa à mente humana, destrói algumas células cerebrais. Então, por isso, não adentramos essa questão. Existe uma questão chamada de confabulação na hipnose. Para quem conhece um pouco de hipnose, vai saber que muitas e muitas vezes as pessoas se aproveitam, se apropriam dessas ideias sobre hipnose a fim de direcionar, de tangenciar as pessoas. Muito, muito cuidado. Às vezes eu tenho já toda uma história preparada e eu só preciso de alguém para testar a minha história. Então, muitas e muitas vezes, pessoas que não são preparadas, que não estudaram, estão a utilizar indiscriminadamente a hipnose. Então, muito cuidado quanto a isso, meus queridos.
A hipnose deve ser utilizada segundo as leis do nosso país, que regem o nosso país, por profissionais da parte das ciências relacionadas à saúde, e que deve ser um profissional capacitado para isso. Fazer hipnose em alguém sem ter os recursos necessários para ajudar essa pessoa é cair num grande e perigoso abismo. Muito cuidado quanto a isso também. É importante nós salientarmos aqui nesse momento e nesse instante. Hoje, não sei se vocês percebem, tem muitas e muitas pessoas que na própria ufologia utilizam a hipnose de salão, que é um outro tipo de hipnose, da qual a pessoa fala pausadamente, muitas e muitas vezes abre os olhos assim de uma maneira a querer hipnotizar e vender ideias. Então, muito cuidado quanto a esses, meus queridos, porque em todas as partes, infelizmente, as pessoas têm conhecimento sobre a hipnose. E a hipnose deveria ser um instrumento, uma ferramenta para ajudarmos ou para, de alguma forma, repensarmos certas questões. No caso de uma abdução, quando se utiliza a hipnose, temos que pensar, parar para pensar se isso está sendo muitas vezes apenas um reforço para aquilo que estamos a imaginar, a idealizar. Pois às vezes a nossa vida não tem sentido e queremos criar uma série de histórias de sermos contatados ou abduzidos a fim de podermos dar sentido a essa vida. Então reflitamos, ok? Vamos adiante. Próxima pergunta. Por que seu trabalho é tão discreto? Essa é uma pergunta interessante. Realmente, o nosso trabalho ele não prima de estarmos nas mídias, de não estarmos assim no foco, porque nos foi dito, nos foi pedido pelo nosso querido Astacheran que trabalhemos assim de maneira discreta, de maneira serena, sem querermos alardear, sem querermos demonstrar grandes feitos, porque isso só despertaria a nossa vaidade, o nosso orgulho, coisa que já temos. Uma coisa que é importante observar e falar aqui para vocês, que nos foi dito por Astacheran alguns dias atrás, é que os nossos defeitos não sirvam para, de alguma forma, justificar as nossas falhas, não. Que os defeitos eles sejam perceptíveis e vistos aos nossos olhos, mas que possamos utilizá-los a fim de crescermos e não para justificarmos nossos desatinos, nossos desejos de forma alguma. Então, aquele que trabalha realmente com seriedade será visto pela maneira de agir, pelas suas intenções e os seus interesses. Então, que comecemos a olhar para o movimento ufológico e a ver quem é quem, a questionar se realmente quem o William, que aqui está, se realmente é digno de colocarmos assim certezas, de confiarmos, porque é importante nós colocarmos isso, meus queridos, ok? Vamos adiante. Ainda tem mais algumas perguntinhas aqui. Como Astacheran analisa o mundo atual? Ora, pelo que nos foi dito nas últimas mensagens, o mundo atual ele está como ele deve ser. Na nossa condição primitiva, estamos a tentar burilar aquilo que nos foi dado. Os nossos sentimentos inferiores, eles estão sendo domados. Por mais difícil que possa parecer para as pessoas, mas é importante o período que nós estamos a vivenciar, porque isso está de alguma forma nos tirando da nossa zona de conforto, que são doenças, que são guerras, mas isso é muito ruim. Uma guerra, doenças, sim, isso é muito ruim. Mas ao mesmo tempo, pela dor, nós vamos aprendendo o significado da paz quanto às guerras, o significado do abraço, da amizade, do amor, exatamente pelas perdas e pelo sofrimento que vamos tendo. E é aquela lição, é o remédio amargo que infelizmente temos que passar. Ao contrário do que muitos colocam, Astacheran não irá intervir ou interferir nesse momento. Não há interferência do plano superior
quanto aos nossos desatinos. O que poderá haver é os excessos. Aí sim, nos momentos de excessos que tivermos porventura, aí sim, caso isso coloque em risco o universo, os multiversos, aí sim eles terão que intervir. Mas nós somos como aquelas crianças bélicas, aquelas crianças, o vizinho problema somos nós, que muitas vezes resolvemos a coisa na pancada, porque ainda não aprendemos a dialogar, a saber o real sentido de você poder conversar com alguém com muito respeito. Então é necessário nós começarmos a trabalhar esse nosso lado ainda tão animalizado. Próxima pergunta. Como você percebe a incredulidade das pessoas com relação a você? Isso é indiferente, meus queridos e queridas. Não estamos aqui para aparecer ou para vender qualquer produto. Estamos aqui para principalmente compartilhar o pouco que aprendemos com esse ser tão maravilhoso. Então, essa é a nossa proposta. Nossos eventos que foram feitos até hoje, todos são gratuitos. Não há nada escondido, oculto, da qual estamos a tentar empurrar para as pessoas, não. Nós sempre pedimos, em tudo que fazemos, que nós possamos manter o nosso equilíbrio e que não caiamos assim em visões absolutas, visões ilusórias, não. Então, esse é o nosso papel. Não é o de trazer verdades, mas de trazer reflexões, ok? Vamos adiante. Qual a importância dos contatos e abduções? O que tais experiências podem promover? Ora, os contatos e abduções, em outras palavras, estão a mostrar que não estamos sós no universo, que existem outras realidades da qual desconhecemos pela nossa ciência ainda tão pequenina. A nossa ciência é necessária, meus queridos e queridas, muito necessária, mas ela ainda não nos dá o suporte para que possamos conhecer as realidades. Ela nos dá uma orientação para compreendermos esse mundo dimensional, essa dimensão, mas existem muitas outras, da qual às vezes acreditamos que seja ficção, e elas existem. Isso nós já tivemos várias experiências para poder percebê-las muito bem. Então, assim que olhemos, que estreitemos a nossa percepção, que estejamos assim a dilatar o nosso olhar, o nosso coração, e aí poderemos compreender mais segredos que estão escondidos assim por trás dessa cortina material. Por que existem tanta idolatria e cultos a Astacheran? Na minha opinião, existem muitos cultos porque as pessoas desconhecem esse ser. Muitas e muitas vezes, na maior parte do tempo, é como aquele conto zen budista, da qual o mestre aponta para a lua, mas os discípulos ficam apegados a olhar para o dedo do mestre. E assim somos nós. Existe muita desinformação, existe muito desconhecimento daquelas pessoas que falam sobre Astacheran. Nós, por exemplo, há pouco tempo atrás, vimos assim um caso que nos deixou boquiaberto sobre uma dita contatada que falava que as naves viriam para levar os escolhidos, da qual teriam que se criar comunidades e outros mais interesses por trás. E infelizmente não aconteceu, não foram vistas naves. Então precisamos assim, de alguma forma, nos alicerçar na razão. Muitas e muitas vezes somos muito emocionais. Isso é muito preocupante e perigoso. Temos que saber que existem outras dimensões, outros seres, mas não significa que todos sejam bons ou que tudo seja verdade, não. Nós precisamos assim sempre filtrar. É importante filtrarmos essas mensagens e perceber que muitas são absurdas, que não estão de alguma forma nos explicando alguma coisa, ok? Vamos adiante. Como são os eventos realizados pelo grupo Ufastar? O grupo Ufastar é o grupo que nós participamos, assim, que somos membros, da qual esses eventos que ocorrem todos os anos
tem como principal objetivo nós estarmos a conviver uns com os outros. É realizado aqui no nosso Ceará, que é onde nós atualmente residimos. Esse evento é gratuito, como nós falamos, da qual